Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui mais uma tarde da bênção, que, né, terça-feira, terça-feira, onde estamos começando mais uma live, dia 24 de 3, né, irmãos? Acabando o mês, glória a Deus. Estamos na presença dele mais essa tarde, uma tarde gostosa. O tempo tá um pouco nublado, já choveu de manhãzinha. E é assim, né? Depois abriu o sol, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, né? E estamos felizes, porque nessa tarde Deus nos compartilhou mais uma palavra, né? Pedidos de oração. Aleluia, né? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por tudo isso. Então nós estamos aqui para isso, né, irmãos? Para um ajudar o outro, para um, né, comentar com o outro, para um estar na presença de Deus e ali em frente, né, em meio a lutas e dificuldades que passamos, mas é um ajudando o outro. Aleluia, sempre, né? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Vilma, né? Já entrou, tá conosco. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela vida da família da Vilma, irmão Marcelo, irmã Ana, né? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Irmãos, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 25. Paz do Senhor, irmão Testa. Deus o abençoe. Deus abençoe a casa do irmão, família. Irmã Ercília, querida, Deus a abençoe, amada. Amanhã vai estar completando mais um ano de vida, né, irmã Ercília? Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. O meu esposo também, né? Quinta-feira, dia 26, vai estar completando mais um ano de vida. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. É muito bom, né? Nós estarmos na presença do Senhor. Paz do Senhor, Val. Deus te abençoe, meu querido. Você, sua casa e família também. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela vida dos irmãos que sempre tem, né, irmãos? Compartilhado aí conosco, estado nessa live, comentando, né? Estando conosco, né, irmãos? Nos alegrando na presença do Senhor. Então, em Mateus capítulo 11, versículo 25 até o 30, diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, àquele a quem o Filho o quiser revelar. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai-vos o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus nessa tarde. Uma palavra maravilhosa da parte de Deus aqui em Mateus capítulo 11, do 25 ao 30, né? Deus abençoe Joana Martins, Deus abençoe você e sua casa, querida. Também está conosco nessa tarde, Rosimeire, minha querida sobrinha, Deus te abençoe, você e sua casa também, em nome de Jesus, toda a família. Que Deus continue, irmãos, nos abençoando, né? Nessa tarde. Uma palavra linda aqui da parte do Senhor Jesus, né? Que fala a respeito de humildade, a respeito dos humildes, né? Nós sabemos que os humildes alcançarão misericórdia, né? Aqueles que são soberbos, aqueles que têm um coração ruim, um coração, né, desprezível, Deus não se agrada, né? Que nós não possamos ter essas condutas, né, irmãos? De coração duro, de coração de pedra, não. Deixa Deus trabalhar em nossos corações, deixa Deus trabalhar em nossas vidas, aleluia. E aqui, ó, quem tem comunhão com o Pai, com o Filho, é só aquele a quem Ele deixa ter. Olha que coisa linda, irmãos. Né? No finalzinho aqui desse versículo 27, fala assim, ó, quem conhece o Pai é o Filho, quem conhece o Filho é só o Pai, né? E aí, e aquele a quem o Filho o quiser
quiser revelar. Então somente aquele que Jesus revela que conhece Ele. Então você é um escolhido do Senhor. Ele tem te revelado nessa tarde, aleluia, que você é filho, filha dele, né? E Ele quer te abençoar. Glória a Deus. Pai, Senhor, pastor José, Deus o abençoe, querido. O Senhor, sua casa, família, né? Aí Deus te guarde, né? Te proteja. Amém? Em nome de Jesus. E aí mais abaixo fala o quê? Que é para ir a Jesus quem, queridos? Para ir a Jesus todos aqueles, né? Que estão cansados às vezes, sobrecarregados, né? Com fadiga. E Ele vos aliviará. Ele vos aliviarei. E tomai sobre vós o jugo de Jesus, porque Ele é, né, aprendendo com Ele, porque Ele é o quê? Ele é manso e Ele é humilde de coração. E ali, junto de Jesus, nós vamos achar descanso, aleluia, para a nossa alma, né? Para o nosso ser, para nossas vidas, naquilo que nós queremos, aquilo que estamos precisando e buscando da parte de Deus. E aí fala o quê? Porque o meu jugo é o quê? Suave e o meu fardo é leve. Jesus, Ele sempre tem um jugo suave, irmãos. Ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Não, não. O Senhor, antes mesmo de tudo isso, Ele dá o escape. O nosso Senhor é aquele que sempre está conosco, aleluia. Então Ele nunca nos deixa afligido se nós irmos até Ele. Ele nunca faz com que nós soframos, não. O mundo faz nós sofrermos, mas o Senhor Jesus, Ele tem um jugo suave e um fardo leve para nós quando nós chegamos à sua presença. Por isso, entrega. Nessa tarde, entrega as suas queixas, as suas indagações, né, as suas questões, os seus medos, as suas angústias, talvez. Entrega ao Senhor nessa tarde. Ele quer, né, apaziguar toda a situação difícil. Paz do Senhor, irmã Regina Vasconcelos, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família. Jesus, Ele tem, aleluia, um jugo suave para nós, queridos. Não queira carregar mais do que aquilo que você aguenta. Não, não. Coloque na presença do Senhor, coloca na vontade do nosso Deus, porque às vezes é uma falta de fé. Estou desanimado, estou sem confiança. Tantas coisas, né, irmãos, acontecendo no mundo, no dia a dia, no meio das igrejas, no meio do povo evangélico, tantas coisas acontecendo, e às vezes a gente quer até mesmo desistir. Mas não. O Senhor nessa tarde, né, Ele diz, entrega para mim as suas questões, queixas, as suas ansiedades, os seus medos. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, mas o Senhor Jesus te conhece, porque aqui em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30 que nós lemos, fala que o Senhor, Ele é o Senhor dos humildes. Que nós possamos permanecer humildes na presença do Senhor, né? Ser parecido com Jesus, pedir sempre para Ele, colocar dentro do nosso coração humildade, né? Colocar a paz, a alegria, o ânimo, a força. Porque lá no Salmo 51:10 fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nós possamos ter dentro do nosso coração, queridos, um espírito inabalável, onde nada nos abala. Sabe, as coisas desse mundo são passageiras e vêm para tentar tirar nossa paz, sim, vem. Mas não consegue, porque nós temos a paz de Cristo. A paz de Jesus, que excede todo o entendimento. Aleluia. Então nessa tarde, fique na presença do Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele. E o mais, Ele tudo fará. Essa é a confiança de quem serve a Deus, irmãos. A diferença do ímpio, que o ímpio ele só pende para o lado contrário, nós não. Senhor, está difícil, se aproxima mais. Senhor, não está fácil, ora mais. Senhor, olha como é que está a situação, jejua. É dessa maneira que o crente vai indo, de força em força, e Jesus conosco à frente. Amém, queridos? Essa é a primeira meditação que nós temos nessa tarde, né? Para você, para nós, para mim também, que não é fácil às vezes, são coisas que vêm para tentar nos entristecer, não é verdade? Tirar nossa alegria, mas a alegria que nós temos, ninguém pode tirar, porque quem deu foi o Senhor Jesus, que é o fruto, né? Um dos frutos do Espírito Santo, a paz, a alegria, o amor, o gozo.
É só Ele pode dar. E ninguém tira, ninguém rouba de nós, né? Então que nessa tarde você fique com essa palavra, entrega a Ele nessa tarde, e o mais Ele tudo vai fazer na sua vida, na sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos pedidos de oração nessa tarde, né? Vários pedidos, irmãos que pediram oração, mães que pedem oração, né? Esposa que pede oração, né? Pais que pedem oração. E aqui a gente tem vários nomes, né? Motivos para nós estarmos orando. Alguns bem difíceis, irmãos. Alguns muito, muito difíceis. Mas Deus está ao controle de tudo. Amém? Então, olha, vamos começar. Eu peço oração por mim, para o pastor Luiz, que está aqui do meu lado. A gente precisa de oração pelo meu irmão Moacir, toda a sua casa. Minha irmã Luci, toda a sua casa, sua família. Minha irmã Márcia também, toda a sua família. Minha sobrinha Simone, Luiz, são saúde, libertação. Andréia, que está comigo, não está comigo agora, porque ela está no hospital, né? Lá em Apucarana, o meu sobrinho Robson entrou novamente, agora há pouquinho, na sala de cirurgia para fazer a nova, mais uma, né, das cirurgias no pé, que é a reposição de pele, né, que ele teve que amputar os dedos de um pé direito, e a cirurgia do pé esquerdo que quebrou, irmãos. Então a situação lá não está fácil dos meus sobrinhos, né? Ele chama Robson. Ore por ele, ore pela minha família, né, pela Andréia, minha família, que não é fácil, né, as situações. E outros aqui também que estão passando situações difíceis, né, a qual a gente coloca. Amém? Meu tio Delfino também está passando por um momento de, né, de tratamento aí de câncer. Que Deus ponha as mãos sobre esse meu tio. Meu tio Nori também faz um tratamento. Meu tio Tito também teve esses dias fazendo cirurgia de catarata. Que Deus o abençoe, toda a família do meu tio ali no sítio. Irmão Bento, irmã Cida, que Deus os abençoe. Pastor José, que está conosco, né, sua família. Irmã Nina, irmão Rogério, irmã Eunice e Osvaldo, irmã Alcina e toda a família. Irmã Ercília, toda a família da irmã Ercina. A nossa prima Tânia e a Terezinha. O irmão Márcio Oliveira também está no hospital. Não está fácil a situação do nosso irmão, irmãos. Vamos orar, ajuda em oração. Irmão Márcio, não esqueça também dele, por favor, né? É importante a oração. Pela irmã Elizabeth, a dona Naide também, esses dias teve queda, não foi fácil, mas que Deus abençoe. Pelas, né, família da nossa irmã Elizabeth, toda a família, parentela, irmã Denise, pelo seu filho William, a irmã Marilene, por toda a família da irmã Marilene, né, pelo pai da Grazi, venda da casa, pelo pai da Celinha, pelo irmão Totonho, o irmão Odila, lá do assentamento, pela irmã Francisca Vasconcelo, que tem pedido oração pela família, né? Em especial pela Luciana e pelo Levi. Ela sempre tem lembrado, né, da família. Irmã, amiga Márcia Fantucci, vamos orar também por ela, né, em nome de Jesus. O irmão Edson, nosso amigo, a sua esposa Priscila, sua filhinha. Pela V-Shows, amigos nossos que tem uma agência de shows, irmão Júnior, irmã Cleusa, sua mãe, toda a família deles ali, pelo nosso Brasil, pelo, né, país ali de Israel, ali na Palestina, naqueles lugares ali, e por nossos missionários a campo. Não esqueçamos, irmãos, é interessante, né, orarmos, é importante orarmos, né, por cada um, em nome de Jesus. Queridos, são esses os pedidos de oração nessa tarde, né? Elizabeth está pedindo para a família, mas já mencionei aqui. Então, em nome de Jesus, né, que nós vamos continuar orando. Ela está pedindo para a Daiane, para o Natan, né, para o bebezinho, na Mateu. Vamos orar também, né, pela família do Natan, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você daí, eu daqui, unindo a nossa fé, a nossa força, né, e Deus à frente. Que Deus te abençoe, né? Orar por vocês, que está comigo, que está conosco. Alguns irmãos a gente não percebe, não dá para ver. Que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esse tempo que nós estamos passando aqui na tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus de promessa, um Deus que está presente no nosso meio, em nossas vidas. E cada dia, Senhor, não tem sido diferente. A bondade e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Por isso, ainda nessa tarde, nessa terça-feira, eu quero colocar todos os nossos irmãos que estão comigo nessa live, na tarde da bênção, na sua presença, Senhor. A sua casa, a sua família, os seus entes queridos. Os irmãos que eu tenho pedido de oração aqui, Deus, são uns difíceis, cada problema muito difícil, Senhor. Que estão enfrentando, que estão, ó Deus, passando. Mas o Senhor é Deus que dá o acalento, que dá, ó Deus, a vitória, que dá o livramento em nome de Jesus.
Coloca as suas mãos de cura, de restauração, de libertação, Senhor, no meio desse povo, Senhor, que está precisando, que está clamando, que está buscando. Entra com providência em qualquer área, Senhor, que a minha irmã, que o meu irmão está orando agora. Se é uma porta de trabalho, se é financeira, se é com família, se é com filhos, Deus, com esposo, esposa, se é com aposentadoria. Jesus, causa na justiça. O Senhor é o Senhor soberano de todas as coisas. Eu entrego diante de Ti as nossas vidas nessa tarde. Deus de poder e graça, em nome de Jesus, quebra o laço, desfaz as barreiras, as armadilhas do diabo, que caia por terra em nome de Jesus. Também colocamos o nosso Brasil diante de Ti. Olha para essa nação tão grande, Senhor, que tenha misericórdia dela, Senhor. Quebra toda feitiçaria, tudo aquilo que não provém de Ti, a idolatria, todo o mal, Senhor, toda palavra contrária contra essa nação, seja repreendido em nome de Jesus. Apazigua a situação de guerra lá na Palestina, lá naquele lugar, Senhor, no Oriente Médio. Jesus, tem misericórdia deste mundo, Senhor. Este mundo que anda perdido, anda, Senhor, longe do Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia. Os missionários que estão a campo, às vezes nesses países em guerra, Senhor, sofrendo muitas coisas, privações, coisas, ó Pai. Oh, Jesus, ajuda. Dá vitória, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu sangue nessa tarde. E continua, Pai, a falar, a agir nesta tarde conosco. Nós Te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Oi, Dito. Deus abençoe, Benedito Jobs, nosso primo. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Deus te dê saúde, graça, né? Toda a sua família aí em Nova Andradina. Amém? Irmã Lourdes Ramos, Deus te abençoe, amada, sempre está conosco. Deus te abençoe, Deus te ajude, né, nessa tarde, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou estar passando então para o pastor Luiz, ele tem ainda uma palavra para nós nessa tarde. E compartilhe essa live com alguém que você conhece. De repente alguém precisa de uma palavra, né? E nós temos, né? Porque Jesus deu a palavra já nessa tarde. A primeira palavra que eu já falei, e agora mais uma. Pastor Luiz vai ser usado também pelo Espírito Santo a falar conosco. Amém, queridos? Fica aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus pela vida da Ivone, onde tem sido uma guerreira na oração, aonde estamos sempre à disposição desse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, que tem nos ajudado e nos sustentado com seu grande amor. Sabemos que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus, aquele que leva a mensagem da cruz, porque sabemos que não há outro caminho a não ser Jesus. E nessa tarde eu quero falar sobre a vida eterna. Aqui no livro de João, no capítulo 17, versículo 3, a palavra de Deus diz: ora, a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavra maravilhosa em que Deus tem para os nossos corações nessa tarde, que temos aprendido e sabido que não há outro a não ser esse Deus maravilhoso, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra que Deus traz para nós, Ele nos ensina a conhecer Ele como o único Deus verdadeiro, ou seja, não tem outro Deus. E esse Deus verdadeiro, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. E a palavra de Deus que foi lida aqui nessa tarde, livro de João, capítulo 17, versículo 3, diz que Ele enviou Jesus Cristo para que nos resgatasse, porque nós estamos debaixo da maldição, mas
O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário nos resgatou. Porque aos Hebreus, ele nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E nós vemos aqui a palavra dizendo: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti. E nós que vivemos, fazemos parte dessas gerações que têm habitado a terra, nós temos acompanhado tantas e tantas gerações, como exemplo a geração X, Y e Z, e agora a mais atual, a Alfa. Uma geração aonde a gente tem visto que é muito envolvida com a tecnologia. Essa classificação, baseada em parte da idade do ser humano, das pessoas, reflete o perfil comportamental, os valores pessoais e o objetivo de vida dos indivíduos. A geração Alfa, por exemplo, parece que já nasce conhecendo tudo sobre tecnologia. Não sabe o que é viver sem ela. Nesse ambiente, em constante mudança, leva vantagem quem se interessa por conhecer o novo e deseja explorar o desconhecido, E é a geração que nós temos acompanhado aí no nosso dia a dia, a tecnologia que está aí à nossa disposição a todo dia. E muitas vezes até eu brinco com a Ivone, em que a tecnologia, ou seja, a informática, muitas vezes através do celular, do iPhone, ele tem nos atrapalhado a desenvolver um relacionamento, uma intimidade maior com Deus através da sua palavra. Por quê? O salmista lá no Salmo 119, versículo 97, ele nos ensina: ó, quanto amo a tua lei, nela eu medito todos os dias. E isto, o Espírito Santo nos chama a atenção nessa tarde. Você tem meditado na lei, ou seja, na palavra de Deus, todos os dias? Mas, através do celular, eu creio que as informações que são sem fim, que está à nossa disposição, nós temos acompanhado. Então é importante nós desenvolvermos uma comunhão maior com Deus através da sua palavra. Por quê? Quando se trata da vida espiritual, vale a mesma coisa. Nós vemos que não se pode abrir mão do conhecimento de Deus. Por quê? Porque a palavra que eu estive lendo aqui, no livro de João, no capítulo 17, versículo 3, fala a respeito da vida eterna. E o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 12, ele nos ensina: prepare, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Ou seja, a palavra de Deus, que é o manual da vida eterna, está à nossa disposição. E é aí que nós temos que desenvolver um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão maior com Deus através da palavra. E aprendemos com o salmista no Salmo 119, versículo 97, aonde o salmista ele diz: ó Deus, como eu amo a tua lei, nela eu medito todos os dias. Isso faz nos lembrar
o que Jesus relata lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, em que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, para que as demais coisas Deus possa agir naquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui nós aprendemos com o profeta Oséias, em que ele insiste com o ser humano em conhecer esse único Deus. Aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, olha que interessante. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. É isso que Deus ele quer de cada um de nós, irmãos. Que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Ou seja, todos os dias, como fazia o salmista. Note que é um processo contínuo e que requer dedicação da parte do ser humano. Em outro trecho, inclui uma advertência, o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu irmão, eu louvo a Deus que nesse ano de 2026 eu vou estar completando 22 vezes que eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, num propósito com Deus no decorrer do ano. Tenho me esforçado em fazer como o salmista lá no Salmo 119, versículo 97. Todos os dias procuro meditar uma palavra para o meu coração. E isto é importante na vida espiritual. Por quê? Porque Jesus disse aqui, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, eu não posso vacilar, eu não posso perder essa oportunidade que Deus, ele me concede todos os dias, porque ela é única. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Por isso é que eu estou me preparando para encontrar com Deus. Um dia, todos morreremos fisicamente. Sem Jesus, a morte levará à separação eterna de Deus. Mas quando cremos nele, em seu sacrifício na cruz, para reconciliar o ser humano com o Senhor, o nosso futuro passa a anunciar o fim do sofrimento aqui na terra e a vida eterna na presença de Deus para sempre. Se um dia lhe perguntarem o que é a vida, lembra-se, Jesus é a vida e a sua graça está à nossa disposição todos os dias. Por isso, Tito, ele relata aqui no capítulo 2, versículo 11, aonde a palavra do Senhor diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso, meu irmão, é que nós estamos aqui trazendo esta palavra para o seu coração e que você possa propagar ela no meio da sua família, no meio da sua parentela, para com aquelas pessoas que você conhece, para que elas venham a ter o conhecimento da vida eterna. Nós vemos que Jesus é a vida. Jesus, ele é a vida eterna, plena e perfeita. Porque ele é Deus. E nós, irmão, temos que nos preparar. Porque um dia, com certeza, o Senhor nos chamará. E eu pergunto para você,
como que você está se preparando a sua caminhada para a vida eterna. Porque nós vemos aqui que muitos se preparam para um vestibular, para fazer uma faculdade. Muitos se preparam por uma viagem, né? Muitos se preparam para um casamento. Mas aqui a palavra de Deus nos chama a atenção que é para a vida eterna. Não tem volta. E é por isso que nós temos que preparar a nossa vida a estar na vontade de Deus, segundo a sua palavra. Nós vemos que o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, relata: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem conhecerá? Não. Por isso é que o nosso coração, ele tem que estar na vontade de Deus, né? O próprio salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele nos ensina que ele guardou a palavra de Deus no nosso coração, no coração dele, para não pecar contra Deus. Porém, aqui o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele relata: enganoso é o coração do que todas as coisas, incorrigível, quem conhecerá? Meu irmão, por isso é que nós temos que estar enquadrado nesta palavra que está à nossa disposição. Porque há uma indiferença na vida do ser humano, no seu dia a dia, no seu viver, né? Aqui em Mateus 24, 12, Jesus, ele relata: disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se nós temos visto que o amor do pai para com o filho já tem se esfriado, o amor do filho para com os pais tem se esfriado a ponto do filho colocar os seus pais, imagine, colocar a sua mãe ali num asilo de abrigo. Imagine como que está o amor desse filho. Por isso que Jesus relata: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E é o tempo que nós estamos vivendo, irmão, aonde o filho acha que não tem compromisso, não tem responsabilidade com os seus pais, porque lhe falta conhecimento através da palavra. E nós vemos que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. E o mais assustador é que o gelo não percebe quando começa a derreter. Continua achando que está firme, continua dizendo que é só uma fase, continua vivendo como se nada estivesse mudando. Ou seja, ele vai se esfriando, né? Porque nós que andamos em tantos lugares, nós temos visto que o coração do ser humano tem virado uma pedra de gelo. E nós vemos aqui em que antes ele sustentava a sua palavra, hoje já não sustenta mais. Antes orava com fome, com vontade, hoje ora por obrigação.
Antes se indignava com o erro. Hoje diz, é assim mesmo. Então ele vai se adaptando, vai se acostumando com as coisas do mundo. O gelo não perde tudo de uma vez, ele perde a intensidade. Ou seja, ele vai se esfriando e vai se afastando da sua família, vai se afastando da comunhão com os irmãos na igreja, vai se afastando da sua própria parentela, vai se distanciando. Por quê? Porque é a iniquidade, ou seja, o pecado, que faz que o amor, ele vai se esfriando. E a palavra de Deus, ela nos ensina que o gelo, ele não perde tudo de uma vez, ele perde intensidade. E intensidade é o que separa presença de transformação. Por quê? A transformação é Deus quem faz. E para isso, ele usa o tempo e a forma correta. Por isso, irmão, é que nós temos que andar na presença de Deus. Se eu for analisar nessas décadas que nós temos andado na presença de Deus, eu tenho visto uma grande transformação em que Deus tem feito na minha vida. Transformação aonde eu jamais imaginaria ou pensava que pudesse acontecer na minha vida. Por quê? Porque a palavra disse nessa tarde, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Por quê? Porque eu era difícil, eu não era fácil. Mas o tempo em que Deus ele usou, em que a transformação ela foi acontecendo, e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos o Senhor. Isto é motivo de poder glorificar o Senhor. Por quê? Porque eu estou preparando a minha vida eterna. Ou seja, eu estou nesse mundo, não pertenço a esse mundo, estou de passagem. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. O próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas e eu vou preparar. Se eu for, eu voltarei. E é o que eu estou aguardando, a volta de Cristo, para que Ele possa nos levar para toda a eternidade, ou seja, a vida eterna. Então nós aprendemos aqui que um ambiente pode ter muita gente presente, mas se todos estiverem frios, nada muda. O gelo não confronta, não se posiciona, não se compromete, ele só observa. E a neutralidade constante, ela vira distância. Eu posso provar isso, meu irmão, no meu próprio meio, aonde muitos têm se esfriado, e uma distância tem acontecido no nosso meio, no nosso dia a dia, principalmente no meio da parentela. Quantas e quantas pessoas nós o ajudamos, o acolhemos, socorremos. Hoje, ainda mais que tenha essa comunicação tão maravilhosa, o WhatsApp, muitas vezes, por vergonha, nem compartilha e nem dá um joinha e nem manda como você está. Por quê? Porque nós vemos que o esfriamento espiritual tem crescido no coração
do ser humano. Porque Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando. E é o que nós temos visto, né? O amor se esfriando. Mas isso, a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, ela já nos ensina. Apocalipse alerta sobre o morno, aquele que não é frio, declarado, e nem quente, decidido. O morno se adapta a qualquer temperatura. E a adaptação constante, ela vira acomodação. Olha que interessante. E é o que mais a gente tem acompanhado e a gente tem visto. O gelo pode até dizer que não faz mal a ninguém, mas também não faz bem a ninguém, não constrói, não influencia e não inspira. Só ocupa espaço até derreter, ou seja, até sumir. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque nós aprendemos com o Senhor que talvez o problema não seja que você perdeu Deus. Talvez você só tenha perdido o fogo. E o fogo não se mantém sozinho. Ele precisa ser alimentado. Por isso, a palavra de Deus, ela nos relata, lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, que o altar, ou seja, o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, hoje ele é o altar. Ele tem que ser mantido, aceso, constantemente. A palavra de Deus diz que o altar, ele não se apagará. Ele tem que se manter aceso. E o que o sábio Salomão, ele nos ensina lá em Provérbios 26, versículo 20, que sem lenha o fogo se apaga. E o que é a lenha, irmão? É a palavra de Deus, vida de oração, vida a estar na presença de Deus. Eu tenho que manter esta comunhão, esse compromisso, essa intimidade. O próprio escritor aos Hebreus, ele nos ensina que eu tenho que estar congregando, indo na igreja, servindo o Senhor. A palavra de Deus diz de 3 em 3 dias, no decorrer da semana. Por quê? Porque Deus, ele é tudo na minha vida. Só esse ar, o oxigênio que ele me oferece, sem cobrar um tostão, por mais que eu faça, eu ainda estou em dívida com o Senhor. Por isso, nós aprendemos aqui, porque no reino, o que não queima esfria, e o que esfria, um dia, deixa de ser referência. A pergunta não é se você ainda está presente, é se você ainda está ardendo ou se já está apenas derretendo silenciosamente. Ou seja, não tem mais vontade, Ivone, não tem mais vontade de servir a Deus, não tem mais vontade de ir na igreja, não tem mais vontade de ler a palavra, buscar conhecimento, sabedoria através da palavra. Por quê? Porque não conhece, não tem experiência, não tem comunhão, não tem intimidade com esse Deus maravilhoso. Aí ela vai se esfriando até que se derrete, ou seja, até que, vamos dizer assim, não tem mais força para voltar a buscar e a servir esse Deus maravilhoso. A pergunta não é se você ainda está presente, é se você ainda está ardendo ou se já está apenas derretendo silenciosamente. Até que ponto você conhece o Deus da Bíblia? Ele é digno de toda adoração?
de todo louvor e de toda glória? Você sabe por que ele merece honra, amor e obediência? O simples fato dele ser criador do céu e da terra já basta, mas ele ainda faz muito mais pelo ser humano. Foi o que eu acabei de dizer aqui. Só o oxigênio que ele me oferece, eu não tenho como poder pagar a água, o alimento, a saúde, o que Deus tem feito para mim. Então, que o nosso coração possa arder, queimar com o fogo do altar, a ter vontade de buscar Deus, a ter vontade de andar na presença de Deus. Porque o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, relata que nós temos que buscar Deus enquanto podemos achar. Porque um dia tudo isso vai ter um fim. E é por isso que eu tenho que me preparar agora para a vida eterna. Nós vemos aqui que ele deseja ser conhecido e se revela a nós. Então, quer você o conheça ou não, mergulhe nas Escrituras, a conhecer a palavra, a ter conhecimento. E com certeza, a revelação da palavra, através do Espírito Santo, vai te ajudar naquilo que você precisa. Conhecer é persistir em descobrir cada vez mais a respeito do Senhor, fará toda a diferença na sua vida. Só assim é possível levar uma vida que lhe agrada. E esse relacionamento também sustenta nos momentos tristes e de sofrimento, pois nos lembra que não estamos sozinhos. Porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que tem feito morada nas nossas vidas. E nós vemos aqui em que a palavra de Deus, em conhecer a Deus e viver de verdade hoje e por toda a eternidade, ela nos ensina a depender do seu grande amor. Por quê? Porque o conhecimento de Deus que transforma é pessoal, direto e íntimo, e está ao seu alcance através da Bíblia, através da palavra. Por isso, meu irmão, aprenda com o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, aonde ele insistia o povo a conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E ali ele pagou um alto preço, preço de sangue, para que nós possamos ter a vida eterna. Que você possa buscar uma comunhão maior com Deus, através da sua palavra, e manter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém, né? Glória a Deus, irmãos. É dessa maneira que Deus faz, né? Falando conosco através da sua palavra. Aleluia, nós louvamos a Deus, né? Porque Deus é bom. E se nós nos colocarmos
na total dependência dele, com certeza, né? Ele vai agir, ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus, né? Por tudo que o Senhor já nos deu nessa tarde. E louvamos a Deus pela sua vida, de estar conosco. Então, amados, nós vamos continuar orando, né? Como eu já pedi aqui, vários pedidos de oração. Não se esqueça de orar um pelos outros. Eu não esqueço de você. Então não se esqueça de mim, né? Nós não nos esquecemos de você. E eu creio que você não se esquece de nós. É um ajudando o outro, né? Importa aquilo que a gente tem no coração, né? Colocar a pessoa, fala, Deus, aquele irmão, aquela irmã, olha por ele, Senhor, né? Faça algo por ele, por ela. Então é dessa maneira que Deus vai agindo a favor daqueles que nós oramos. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que Deus tem muito mais se nós realmente nos unirmos em oração, em buscar mais, em estar mais na dependência desse Deus. Com certeza, Deus tem muito mais a fazer, há muito mais a agir em nosso favor, né? Não somente individualmente, mas na nossa casa, e da nossa família, naqueles que nós amamos. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Coloca-se aí na presença do Senhor, naquilo que você está buscando. Fala para Ele agora, Jesus, olha essa situação, olha isso. Fala, abre a sua boca, fala com Ele. Ele está pronto, Ele está com os ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor e a nossa oração dessa tarde. Amém? Pai querido, em nome de Jesus. Mas esse momento que eu estou entrando na Tua presença, nessa oração, ó Pai, juntamente com nossos irmãos, coloca suas mãos de poder sobre esta pessoa agora, que está orando comigo, pedindo, Senhor, alento, pedindo graça, pedindo resposta, pedindo algo, Senhor, que somente Ele conhece e ela conhece. E eu sei que o Senhor conhece, porque o Senhor é um Deus onisciente. Então, nesse momento, Pai, olha atentamente, Pai, para esta casa, para esta família. Ajuda nessa caminhada, toma conta, Senhor, liberta, cura, restaura pelo poder do Teu nome. Nós oramos nessa tarde, Senhor, convicto que o Senhor é um Deus que ouve, um Deus que está presente quando falamos contigo, quando nós chegamos a Ti em oração. O Senhor é aquele que se estende, ó Deus, a ouvir o clamor daquele que ora e clama por misericórdia, por uma compaixão. E nessa tarde não é diferente. Coloca suas mãos sobre cada pedido de oração que já entrou para Ti nessa tarde. Nomes, famílias, irmãos internados, pessoas com dificuldade, com problemas graves, sério. Jesus, tem misericórdia. Somente o Senhor, Pai. As partes do Teu sangue, dá ajuda, Senhor. Toma conta. Liberta, Senhor, esta mulher, este homem, este jovem, Senhor. Oh Deus, abre a porta de trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Nós clamamos pelo Teu sangue. E o Seu sangue é aquele que garante a vitória. Aleluia. Por isso eu Te louvo e Te glorifico. E nesse momento, Pai, eu já Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, sua casa, irmã Dila. Glória a Deus. Entrou também. Deus abençoe, amada. Você, sua casa e família. Amém? Vamos continuar então, queridos, orar um pelo outro. A igreja tem que se levantar, né? Em oração. O mundo está precisando, né? O Brasil está precisando. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, então, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.